Olá, turma de casa! Cheguei com mais uma edição do nosso Momento do Esporte. Fica aqui comigo. E para começar a edição de hoje, vamos falar de flexibilização das máscaras. Após o governo do estado liberar a retirada das máscaras em locais abertos na Bahia, a Prefeitura de Salvador decidiu retirar a obrigatoriedade do uso do equipamento também em locais fechados. Salões de beleza, barbearia e academia são alguns deles. Veja. As opiniões se dividem quando o assunto é a retirada total das máscaras. Prova disso são as palavras de Karina, a professora de dança, que já está treinando sem o item de proteção. E a gente consegue respirar melhor, fazer o exercício melhor, né? E como eu sou professora de dança, como você mesmo disse, eu me sinto extremamente abafada durante muito tempo durante o dia e me sinto bem melhor sem a máscara. Então eu acho que com um certo distanciamento, se você estiver gripada, você use sua máscara, se você estiver tossindo, você use sua máscara, mas se você estiver bem, eu acho que nada, não tem problema algum. Enquanto isso, Luciano, que trabalha como segurança, diz que não abre mão de manter o uso da máscara, mesmo com o decreto. Para minha segurança, para a segurança dos meus familiares que estão perto de mim. E em ambientes fechados, vou continuar usando sim. O uso do item de proteção passou a ser facultativo em 14 tipos de espaços aqui na capital baiana, logo após a publicação de um decreto no início dessa semana pelo governo municipal. Segue a lista de alguns locais: comércio de rua, barbearia e salões de beleza, construção civil, recreativo e esportivo, centro e espaços de convenções. Veja, continuam os protocolos a serem exigidos. Nossa equipe vai seguir fiscalizando que eles sejam cumpridos. Defendo, a minha opinião, era até que a gente poderia tirar o uso obrigatório da máscara em todos os ambientes. A equipe do governo do estado entendeu que deveria dar um passo, primeiro, que era em ambientes abertos, avaliar as consequências nos números para seguir avançando. O decreto ainda prevê que os lugares de flexibilização devem ser espaço com ventilação natural e devem respeitar o distanciamento social. Segundo Marcílio, que é representante de uma academia de ginástica aqui na capital baiana, a escolha fica a critério de cada aluno. Que essa nova medida que flexibiliza, eu acho que é uma etapa para que a gente normalize a vida de todos nós. Nesse momento, a gente tem alunos que se sentem já seguros de não utilizar máscara e a rede ela vai respeitar isso, mas também vão ter alunos que vão se sentir mais seguros utilizando a máscara. Durante a prática de exercícios, tem uma elevação da frequência cardíaca, né? A intensidade, a gente fica ofegante. Então há uma necessidade de uma respiração mais adequada. O que com as máscaras, né, utilizadas de forma correta, óbvio, cobrindo boca e nariz, acaba impedindo aquela passagem do ar de forma correta. E em Vitória da Conquista, o campeonato Integração tem reunido muita gente e movimentado o bairro do Cruzeiro. Os jogos seguem até julho e até lá tem muita festa e animação. Veja aí na matéria da nossa parceira TV UESB. Futebol combina com o quê? Amigos reunidos, churrasco, cerveja gelada e muita animação. Elementos que não faltam no campeonato Integração do bairro Cruzeiro. O objetivo primeiro é integrar as pessoas. Como vocês devem ter conhecimento, a gente mora aqui no bairro periférico, mas queremos mostrar a realidade dessa comunidade. Mostrar que aqui mora cidadão de bem e que o esporte ainda é o meio de interagir, de criar novas pessoas para o futuro. Para mim está sendo um dos melhores campeonatos que eu já vi aqui, e ó que já foram muitos. 12 equipes participam do campeonato, disputando R$12 mil em prêmios. Os times do certame podem ganhar, mas já um grupo de pessoas que está ganhando com o evento são os vendedores ambulantes. Eu resolvi montar essa barraquinha porque a gente já trabalha com boteca aqui na comunidade. Aí, como está o fluxo aqui do campeonato, né? Aí a turma está toda se reunindo aqui. Aí eu resolvi colocar a barraquinha aqui porque a gente tem nossos clientes aqui, né? Aí todo mundo vem tomar sua cervejinha final de semana, curtir a paisagem aqui e essa sombra das árvores que é maravilhosa e privilegiar esse campeonato aí que está sendo uma coisa maravilhosa para o bairro. Tá bom demais, o pessoal está vindo tranquilo, está sendo muito bom. Graças a Deus dá para a gente ir trabalhando tranquilo. Boto uma barraquinha aqui, o meu balcão é do outro lado. Mas eu boto uma barraquinha aqui e estou tocando. Boto minha cerveja aqui, vendo meu espetinho aqui
Os vizinhos todos, eles também estão botando as coisinhas deles, estão vendendo tranquilo. Então tá muito bom para o pessoal. E o comércio aqui nos dias de campeonato é bastante diversificado. Tem o churrasquinho, o salgado, a água de coco e a cerveja gelada. Tudo isso pode ser aproveitado debaixo da sombra de uma árvore, o camarote da galera. O Campeonato Integração do Bairro Cruzeiro segue até julho, fazendo a festa da galera. A Confederação Brasileira de Skate divulgou a lista de convocados para a Seleção Brasileira para a temporada de 2022, a primeira depois do sucesso do esporte nas Olimpíadas. Kelvin Hoffler e Letícia Buffoni deixaram a Seleção Brasileira. A skatista paulista Letícia Buffoni, de 28 anos, optou por ficar fora da seleção brasileira para se dedicar a projetos pessoais e profissionais. Isso de acordo com a Confederação Brasileira de Skate. Já Kelvin Hoffler, medalha de prata na modalidade street nas Olimpíadas de Tóquio, não aceitou as condições impostas pela entidade e, expressando indignação, usou as redes sociais para fazer um desabafo, onde afirma que, enquanto o skate brasileiro não estiver nas mãos de skatistas, não existirá nenhuma consideração pelo trabalho da categoria. Pelo novo acordo, atletas e a Confederação Brasileira de Skate vão ter que realizar ações conjuntas de marketing e comunicação, como postagens em redes sociais e adesivo no shape. A lista dos 25 convocados é puxada por Raíssa Leal Afadinha e Pedro Barros, vice-campeões olímpicos, e tem 10 dos 12 atletas que participaram dos Jogos de Tóquio. O que você quer para o seu futuro? Eu quero poder inspirar bastante meninas, ter a honra de participar de uma Olimpíadas e poder ganhar uma medalha. Mesmo fora da seleção brasileira, Letícia e Kelvin podem seguir na corrida olímpica por vagas nos Jogos de Paris. Para isso, terão que contar com o apoio de patrocinadores para custear viagens e inscrições de campeonatos. A Confederação Brasileira da Modalidade deixou claro que os dois skatistas podem retornar à seleção ano que vem. Ainda bem que eles têm a possibilidade de voltarem para a seleção brasileira no próximo ano. Vamos torcer aí, né? Nesta edição do quadro Se Ligue, a gente vai conhecer o traje planador, que é aquele macacão com asas usado por paraquedistas para voos de alta performance. Veja. A aviação tornou possível o sonho de voar, mas o espírito aventureiro do homem o desafiou novamente. Agora, o objetivo era saltar de um avião e planar com os pássaros no céu. Em 1912, o alfaiate austríaco de 33 anos, Franz Rachel, vai a óbito após saltar da Torre Eiffel com seu traje experimental para paraquedismo, uma combinação de paraquedas e asa que inspirou o desenvolvimento dos modernos trajes planadores. Na década de 30 do século 20, começam a ser produzidos e testados os primeiros trajes. Eram feitos com materiais rígidos como tela, madeira, seda, aço e osso de baleia. O wingsuit foi usado pela primeira vez em 1930 nos Estados Unidos por Rex Finney. De 1930 a 1961, 72 dos 76 pioneiros morreram nos voos de teste. Mas somente em 1999, o finlandês Jerry Kozma e o croata Robert Petnik se uniram para criar um wingsuit seguro e acessível a todos os paraquedistas. Kozma fundou a Birdman e Petnik desenhou o primeiro modelo comercial oferecido ao público em geral. Dos anos 2000 em diante, os praticantes têm realizado saltos inacreditáveis, alguns quase impossíveis até serem realizados. Não satisfeitos com as limitações do wingsuit, os praticantes criaram uma variação do traje planador. O wingpack, o diferencial desse modelo, são as asas rígidas de fibra de carbono. Este modelo é híbrido de asa delta com wingsuit. Em 2003, o austríaco Felix Bogartmann, usando o wingpack, salta de uma altura de 39 mil metros e consegue atravessar em 14 minutos o Canal da Mancha, percorrendo mais de 35 quilômetros. Os modelos atuais, conhecidos como jetpack,
permitem carregar oxigênio, combustível e outros equipamentos, possibilitando deslocamento horizontal e vertical, partindo do solo também. O salto com enguiçante usando um propulsor elétrico agora já é uma realidade. O austríaco Peter Salzman, em parceria com a submarca da BMW, foi lançado de helicóptero a cerca de 3.000 metros de altura, usando o primeiro o enguiçante elétrico do mundo, o E-Wings, em um salto inaugural acima dos Alpes austríacos. No próximo bloco você vai ver Lauro de Freitas cedia Bahia Open de futevôlei e ainda uma entrevista aqui no estúdio com Fábio Rigueira, campeão baiano de paratriatlon. Fique aí, o Momento do Esporte volta já. Estamos de volta com o nosso Momento do Esporte. Agora a gente conversa com Fábio Rigueira, que aos 9 anos descobriu um câncer na cabeça do fêmur, muito próximo ao joelho, o que ocasionou a amputação de uma das pernas. E hoje ele se destaca no paratriatlon. Bem-vindo, campeão. Obrigado, Léo. Agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder contar um pouco da minha história. Vamos começar aí falando como é que você decidiu se tornar esse grande campeão aí, virar esportista. Então, aos 9 anos, como você comentou, a vida me colocou em uma situação de decisão. Foi descoberto através de uma queda, e eu costumo dizer muito que essa queda foi o que me fez levantar. A descoberta na hora certa, no momento exato do câncer. E aí sim a gente pôde tratar. Foi muito difícil, não foi fácil. Foi um momento muito decisivo, mas fomos muito assertivos. E isso eu agradeço toda a equipe médica, a família, amigos, porque realmente um câncer é muito agressivo. E a solução realmente era amputar a perna. Logo em seguida, houve uma metástase e aí eu tive que tirar 2/3 do pulmão direito. Bom, era um novo estilo de vida e associado ao esporte. De que forma? Meu pai queria me ver em uma condição normal como criança, aquela que poderia brincar com qualquer coisa. Então meu pai, logo de cara, ele me dava bicicleta, prancha, caiaque. Então tudo que era possível para uma criança ter, meu pai me proporcionou junto com minha família, minha mãe, sempre abraçando a história. Bom, o esporte veio de forma muito natural. O corpo foi se adaptando de forma muito inteligente, como ele é. A descoberta por competir veio pela minha alma de superação, de aceitar os desafios da vida. Você falou uma palavra muito importante, superação, e eu ia perguntar justamente das dificuldades, né? Ainda criança, 9 anos, quais eram as suas dificuldades? Pensou logo em piscina e chegou lá, teve muito preconceito, como foi que funcionou isso? Olha, eu não sei medir a dificuldade, quando a gente fala a palavra dificuldade. Eu era muito jovem, então eu queria fazer tudo, não importava como, eu só me adaptava. Se eu não posso pular o muro assim porque eu não tenho uma força na perna, alguém vai ter que me jogar. E assim foi minha vida, eu fui me adaptando. Inclusive, a natação entrou desta forma. Eu acompanhava o meu irmão que ia fazer aula de natação e eu ficava assistindo. O professor me chamou e disse, se você quiser, você pode fazer a mesma aula. Quando eu comecei a nadar, ele falou, eu tenho um desafio para você, que é fazer a Mar Grande Salvador. Caramba, a piscina só tem 25 metros, o cara já me propôs fazer uma travessia de 14 quilômetros. Então, assim, eu disse, eu aceito, e houve toda uma preparação, todo um estudo, e assim eu comecei a absorver esse espírito de ir para a competição. E teve algum momento que você pensou em parar, desistir mesmo do esporte? Olha, o esporte aqui em Salvador especificamente, o que eu escolhi realizar, ele não é assim, não é questão de aceitação, mas quando você chega em um nível de competir, de alto rendimento, você tem alguns problemas porque você precisa de estrutura. Então, tem momentos que você para e pensa, caramba, eu preciso continuar, como eu tenho condições, mas por minha vontade, por sonho, por desejo, não, eu nunca pensei em desistir. E o para-atleta hoje encontra espaços em Salvador para poder treinar ou é ainda como há 20 anos? Olha, o cenário ele está bem melhor.
Inclusive, a nossa cidade ela melhorou muito, a questão de acessibilidade, estrutura física. Então, isso melhorou bastante. Claro, precisa ser melhor, óbvio, como tudo na vida. Mas, assim, a Federação Baiana de Triatlon, por exemplo, ela vem tendo uma nova visão. Mas a gente ainda não tem um equipamento adequado para treinamento. Por exemplo, hoje, nós triatletas, nós precisamos de fazer treinos longos, acima de 60, 80, 100 quilômetros. Onde é que nós podemos fazer isso? Na linha verde, Estrada do Coco. E assim, a gente tem aqui na porta da TV Alba, o centro administrativo, um circuito que a gente poderia usar. Isso é um grande sonho de muitas pessoas, tornar isso viável pelo menos aos finais de semana. Mas eu acho que passo a passo, pulo a pulo, como eu faço minha maratona, a gente vai sim conseguir chegar. Uma grande trajetória, né? Grande, grande. E assim, me fala sobre as suas competições que você já participou, que você pode destacar. Bom, quando eu comecei a competir, a partir da natação, eu comecei a ter outros olhos com o esporte. Em minha casa, 2 tios meus, um triatleta e um ciclista, eles já eram campeões brasileiros. Então eu via o esporte muito próximo de mim, dentro da minha casa. Então eu fui crescendo com isso. E quando eu aprendi a nadar, quando eu aprendi a pedalar, a fazer grandes viagens de bicicleta, eu disse, caramba, eu preciso fazer um triatlon, mas eu precisava aprender a correr. Bom, vai chegar a hora certa. Foi quando eu descobri em Salvador um time de futebol de amputados. Eu peguei esse pessoal, fiz amizade, entrei no grupo e comecei a jogar bola com eles. Então eu percebi como é que eu poderia correr. Eu disse, olha, agora sim eu percebo que está muito perto do meu sonho. Foi quando eu parei e disse, agora eu vou fazer um triatlon. Só que o meu triatlon ele foi da seguinte forma. Eu não me preparei para fazer um sprint, que é a menor prova dentro do triatlon. Eu disse, eu vou fazer o Ironman, que isso é uma prova que encheu meus olhos. E assim, esse Ironman aí, quando a gente fala Ironman, é o peso danado, né? Mas sim. É se superar cada ano mesmo? É uma superação incrível porque você precisa estar pronto para nadar 3,8 km, logo em seguida pedalar 180 km e depois uma maratona. Então assim, você precisa de uma dedicação enorme, entender o seu corpo, ter pessoas com você para poder dar esse suporte. Foi isso que me fortaleceu. Uma equipe multidisciplinar, né? Multidisciplinar. E isso fortaleceu porque a gente não anda sozinho, principalmente para um grande desafio como esse. E me conta, como é que está funcionando seus treinos hoje? Bom, depois que a pandemia se instalou, muita coisa mudou, né? Não só para mim, mas para o mundo inteiro. Agora eu estou voltando a uma normalidade de treinamento. A gente tem aí agora o Ironman Full, que é realizado em Floripa. Parabéns, Fábio! O Brasil está emocionado! Em Jurerê. Só que nós temos uma estratégia, porque nós fomos convidados a participar do Ironman Full em Kona, que é no Havaí, onde tudo começou. Então, assim, a preparação já começou, a gente vai começar agora a passear nos ambientes com mais tranquilidade, porque você não consegue, eu não consigo treinar em alto rendimento precisando usar máscara, todos esses cuidados que são mantidos e muito importantes, né? Salvou muitas vidas, mas agora ainda bem que está tudo normalizando. Teve a flexibilização aí essa semana, né? Graças a Deus. E assim, você ainda enfrenta preconceitos mesmo depois de tantas conquistas? Olha, eu nunca percebi, eu sei que isso acontece, eu fico muito triste quando isso acontece. Comigo ainda não chegou a bater na minha porta, porque também eu não penso e não foco nessa palavra, porque eu penso sempre em resolver minhas coisas, eu sempre penso em estar bem e eu espero que não tenha esse sentimento, porque eu vejo que isso realmente acontece e fico muito triste. E assim, para a gente finalizar, deixa um recado aí para as pessoas de casa que às vezes estão passando por essa situação e não tem expectativa, né? Se travaram para o mundo, se fecharam para o mundo. A mensagem que eu digo é que acredite nos seus sonhos,
Não basta só acreditar, você tem que realizar. A vida, ela é pequena, mas ela não precisa ser muito curta. Ela precisa ser vivida com força, com coragem, com alegria e com a participação de todo mundo. Ninguém nasce só, ninguém anda só. Muito obrigado, viu? É uma mensagem forte de superação. Vamos falar agora de outra modalidade. Até este domingo, quem gosta de futevôlei vai ter os olhos voltados para Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, que vai sediar a segunda edição do Bahia Open da modalidade. A repórter Samile Fonseca acompanhou a preparação dos atletas. Vamos ver. Essas duas atletas aqui poderiam até ser a dupla favorita, só que não. Fora da arena são bastante amigas, mas nas partidas são adversárias mesmo. Na primeira edição do Bahia Open de futevôlei, por exemplo, Luara Menezes ocupou o primeiro lugar no pódio de virada e garantiu que em 2022 não terá revanche para a dupla formada por Tamara Moreira, que afirma que veio para vencer. Estava ganhando de 20 a 13. E aí, a gente tomou a virada, o jogo foi 22-20. Eu não aceito perder mais, cara, não aguento mais. Um evento desse porte aqui na Bahia, a gente fica muito ansioso para começar logo, um evento gigantesco, com atletas do Brasil todo, né, nessa edição. A primeira edição foi uma edição inesquecível para mim, né, me consagrei campeã, então eu estou com muitas expectativas. Os atletas Thales e Rafael confessaram a boa preparação para o campeonato. Também adversários na arena. Os dois apostam em uma grande final. Tenho certeza que aqui vai ser um espetáculo, né? Frisar aí que a premiação é uma das maiores que teve aqui no estado, né? Tanto para o masculino quanto o feminino. E espero que seja um domingo de bons jogos, né? E espero que eu saia vencedor. Isso. Na primeira edição eu acabei positivando na sexta-feira do campeonato. Para essa edição eu estou vindo forte, estou treinando há bastante tempo, de 1 a 2 meses. Pesado, então vou dar trabalho. Já deu para perceber que quem for acompanhar o Bahia Open irá assistir grandes partidas, não é mesmo? Todos com a mesma missão, de alcançar um lugar mais alto no pódio. E para a competição, muitos atletas baianos. Na Série C, serão 48 duplas. A Série B, 28. Tem ainda a disputa feminina, com 9 duplas, e a masculina, com 12 atletas. Para Alex Albergaria, um dos organizadores do evento, esta edição promete bons resultados, principalmente para destacar o esporte que cada vez mais conta com a participação feminina. Então a ideia é sempre fomentar o esporte, valorizando os atletas, tanto feminino como masculino. A premiação é igual para ele e para elas, então a gente quer sempre valorizar. E trazendo esses atletas de fora, a gente aumenta o nível e o espetáculo aqui do evento. A segunda edição do Bahia Open de futevôlei contará com a participação de mais de 300 atletas, de diferentes categorias. E olha, garante muita adrenalina, viu? E dessa vez vem inovando. A premiação será unificada entre homens e mulheres, na parte financeira e simbólica. Então, contagem regressiva para esse evento maravilhoso, com a premiação igual entre, né, a categoria masculina e feminina, que a gente tem que frisar como é importante a gente estar, né, elevando o esporte a esse nível, principalmente para o feminino, a categoria feminina. As meninas merecem, elas se dedicam iguais a gente, certo? Elas têm o mesmo potencial, elas fazem uns jogos tão bonitos quanto os nossos, então elas merecem uma premiação à altura. Chegou a hora dos assuntos ligados ao esporte mais comentados no Twitter esta semana. Roda a vinheta. Top 3. Corinthians perde na estreia da Libertadores. Que péssima atuação, viu, gente? Agora a gente vai para o top 2. Ronaldo Fenômeno anunciará novos patrocínios no Cruzeiro. Todo mundo quer investir. Agora a gente vai para o nosso top 1 para fechar esta semana. Olha só, campeão. Fortaleza bate o Sport e conquista o título da Copa do Nordeste. E com esse resumo do top 3 do Twitter, eu me despeço de você. Manda a sua contribuição, sugestão de pauta para o nosso Instagram, @TVAlba. Está passando na tela, anota aí, @TVAlba. Até semana que vem. Tchau, tchau!